Olá a todos, imaginem a seguinte cena. Um faraó egípcio, no auge absoluto de seu poder militar, em pé diante da corte dele. Uhum. Ele está segurando um cetro de ferro bem pesado. E no chão, tem vários vasos e potes de cerâmica, cada um com o nome de uma nação inimiga ou de um líder rebelde rabiscado ali na argila. Uma imagem bem intimidadora, né? Demais. E aí, com um movimento super violento, ele esmaga esses vasos em pedaços. É um ritual mesmo, um ritual de maldição para garantir que qualquer rebelião seja fisicamente aniquilada. Nossa, pesadíssimo. Sim. E hoje a gente vai descobrir como esse ritual antigo, que é meio bizarro e totalmente implacável, foi parar no centro de um dos textos mais lidos e sagrados da antiguidade. Mas, para iniciar nosso encontro de hoje com essa imagem intensa, deixamos uma bênção divina para o dia e para a semana de todos que nos acompanham. Amém. É um prazer enorme mergulhar nesse material com quem está nos ouvindo hoje. E essa imagem do faraó que a gente trouxe é o ponto de partida perfeito. Dá um choque de realidade, né? Totalmente, porque quebra logo de cara aquela nossa visão moderna de que textos antigos são só poesias pacíficas, sabe? Aquela coisa meio monótona. O que a gente tem em mãos hoje é pura e simplesmente geopolítica em estado bruto. Com certeza, o alvo deste nosso mergulho profundo de hoje é o Salmo 2. E para guiar a gente nessa jornada, nós estamos usando como base a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, né? Isso, a NAA. Especificamente os comentários riquíssimos do estudioso Allen P. Ross. A nossa missão aqui é tentar decodificar um mistério, como um texto antiquíssimo que lidava com tensões geopolíticas reais, motins e coroações no Antigo Oriente Médio, acabou se transformando na base da esperança para milhares de pessoas séculos depois. Pessoas que estavam enfrentando um império completamente diferente. E eu já aviso para quem nos escuta que essa nossa exploração mistura história militar, sonhos reais e até uns enigmas de tradução que são sensacionais. É muito conteúdo, né? E para entender a magnitude disso tudo, a gente precisa olhar para os primeiros versículos do Salmo, do 1 ao 6. Nós somos meio que jogados no meio de um barril de pólvora diplomático ali. Um caos total. Exato. O texto descreve nações se enfurecendo, povos tramando em vão, os reis da terra tomando posições de batalha e as autoridades conspirando juntas contra o Senhor e contra o seu ungido. Caramba! Não é uma insatisfaçãozinha popular, sabe? É um levante coordenado gigante. Sim, o texto fala literalmente sobre romper os laços, né? E sacudir as algemas. Isso. É uma linguagem de uma hostilidade muito palpável, uma vontade, desesperada de quebrar as correntes de um domínio. Mas me diz uma coisa, o que a pesquisa histórica mostra sobre a mecânica desse levante? O que estava acontecendo no chão de terra batida daquela época para gerar essa crise toda? Então, a mecânica política do Antigo Oriente Médio era toda baseada no que a gente chama de tratados de suzerania e vassalagem. Tá. Israel, especialmente sob o Império Davídico, tinha conquistado várias nações vizinhas, né? E essas nações conquistadas viravam vassalas. Aham. O que isso significava na prática? Elas mantinham os reis locais delas, mas eram obrigadas a pagar tributos anuais pesadíssimos para o tesouro em Jerusalém, ouro, gado, colheitas, e ainda tinham que fornecer tropas quando Israel exigisse. Ou seja, era uma submissão financeira e militar bem brutal mesmo. Exatamente. E tinha um momento bem específico em que essa estrutura toda ficava super vulnerável, que era a transição de poder. Ah, claro, quando trocava o rei. Isso. Quando um rei forte morria e um novo herdeiro assumia o trono lá em Israel, muitas vezes jovem e inexperiente, os reinos vassalos viam ali uma janela de oportunidade, sabe? É agora nunca. Né? Bem isso. Aí eles paravam de mandar os tributos, eles se uniam, faziam umas alianças novas e tentavam testar as defesas do novo monarca. Era a grande chance de romper aqueles laços econômicos e políticos que o Salmo menciona. Entendi. Portanto, o Salmo 2, que os estudiosos classificam como um salmo régio, né, um salmo de coroação,
descreve exatamente esse momento de tensão máxima. A coroa mal tocou a cabeça do rei novo e as fronteiras já estão literalmente pegando fogo. É muito fascinante pensar nisso dessa forma. Fazendo uma analogia aqui, é como se os gerentes regionais de uma filial de uma multinacional gigantesca decidissem dar um golpe na diretoria da matriz. Boa. Exatamente na semana que um novo CEO está assumindo a cadeira, sabe? Eles acham que estão lidando com um probleminha administrativo ali, uma questão de fluxo de caixa local, mas eles não percebem que o verdadeiro dono da empresa é o dono de todo o planeta. A escala da ignorância dessa galera é colossal. Nossa, essa analogia captura perfeitamente a miopia desses reis rebeldes. Eles achavam que o problema era puramente político, né? Exércitos humanos contra exércitos humanos. Sim. Mas aí o texto usa um termo que muda as regras do jogo completamente. O rei em Jerusalém é chamado de ungido. O ungido. Isso. Em hebraico, a palavra é Messias. E quando a gente traduz isso para o grego, vira Cristo. Então, no contexto lá do Antigo Testamento, a unção com óleo não era só um banho ritual ou uma cerimônia bonita. Tinha um peso muito maior. Com certeza. Era o selo tangível de que aquele monarca era o representante direto do próprio Deus de Israel na terra. Então, se rebelar contra o herdeiro de Davi significava, na prática, declarar guerra diretamente aos céus. O que torna a reação divina a essa declaração de guerra um negócio absolutamente espetacular. Sim. Porque, pensa bem, diante desse caos militar todo, alianças sendo forjadas, exércitos marchando para Jerusalém, a reação de Deus descrita ali não é de pânico, né? Uma gota de pânico. Ele não convoca uma reunião de emergência com os anjos. Os versículos dizem: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. E aqui a gente tem uma figura de linguagem muito profunda, que é o antropomorfismo. O texto está atribuindo reações humanas ao divino para a gente conseguir compreender a disparidade enorme de poder. Claro. E essa risada não é tipo a risada de quem ouviu uma piada engraçada, sabe? É um rumor leve. Não, é o riso do desprezo absoluto pela futilidade da situação. É muita loucura. Imaginem formigas tentando conspirar para parar um trem de carga em movimento. Nossa, excelente imagem. A distância entre a soberania de quem governa o cosmos e a forcinha de uns reis segurando espadas de bronze é tão intransponível que a única resposta lógica de início é esse deboche cósmico mesmo. Mas, esse deboche dura bem pouco, né? Dura sim. Porque a risada logo se transforma numa declaração aterrorizante. O texto fala que Deus vai falar com eles na sua ira e vai deixar todo mundo apavorado com uma simples frase. Ele diz: "Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião." Exato. E aqui, a nossa fonte da NAA traz um contexto sobre essa palavra Sião, que aterra essa teologia na poeira da história real. Sem dúvida. Porque a Sião é uma palavra que permeia muito a cultura religiosa hoje em dia, né? Mas a origem dela é estritamente militar e geográfica. É mesmo? Sim. O comentário do Ross esclarece que Sião era originalmente uma fortaleza impenetrável dos jebuseus, que era uma tribo cananeia. E aí Davi conquistou essa fortaleza usando uma tática militar brilhante lá pelos dutos de água da cidade. Caramba, pura estratégia. Pura estratégia. E, com o tempo, o significado dessa palavra evoluiu. De uma fortaleza militar capturada, o termo passou a designar a área do templo onde a Arca da Aliança ficava. E depois acabou englobando toda a cidade de Jerusalém. Que interessante. Então, ao afirmar que estabeleceu o seu rei em Sião, Deus está dizendo que o poder irrevogável dele está ancorado ali, num endereço muito específico e histórico. Bom, nós temos então esse cenário. Crise global, exército se armando até os dentes, e a resposta inicial de Deus é dar risada e declarar que já instalou o seu rei. Mas só rir e falar uma frase não vence batalhas políticas complexas, né? O que dava para essa monarquia ali em Jerusalém a segurança legal e inabalável para não entrar em pânico total diante de uma invasão? É aí que está a peça central desse quebra-cabeça que a gente encontra a partir do versículo 7. Tá. A confiança do rei de Israel não vinha do tamanho do exército dele, mas de um documento jurídico e espiritual, o decreto inquebrável do Senhor. O decreto
Isso. O monarca toma a palavra no Salmo e diz: proclamarei o decreto do Senhor. E no mundo antigo, o termo decreto era a lei final, irrevogável. Não tinha recurso. E esse decreto específico remete à famosa aliança davídica, que está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Onde Deus faz aquela promessa que muda o curso de toda a história bíblica, né? Exatamente. Naquela aliança, Deus não só promete que a dinastia de Davi duraria para sempre, mas ele estabelece uma relação muito revolucionária. Ele diz que seria pai para o rei que estivesse no trono e que esse rei seria o seu filho. Certo. E esse é o fundamento legal que sustenta toda a confiança do Salmo 2. Mas espera aí. Aqui eu preciso fazer o papel do advogado do diabo rapidinho. Manda. O versículo 7 traz uma frase que pode causar muita confusão. O rei cita Deus dizendo: "Você é meu filho, hoje eu te gerei." Ah, sim. Se a gente lê isso literalmente, esse "hoje eu te gerei" soa como um nascimento físico biológico mesmo. Como que a gente entende essa mecânica de nascimento no meio desse turbilhão político de uma coroação? É um excelente questionamento e a análise do Alan P. Ross é fundamental aqui para a gente não cair no anacronismo, sabe? O hoje mencionado no Salmo não é o dia do nascimento físico do rei, é o dia exato da coroação dele. A expressão "eu te gerei" era uma metáfora jurídica do Antigo Oriente Médio para o conceito de adoção real. Adoção real. Como assim na prática? Então, na antiguidade, a adoção não era primariamente sobre acolher uma criança órfã por afeto, como a gente entende hoje em dia. Entendi, era diferente. Muito diferente. A adoção era um instrumento legal super poderoso, usado para transferir propriedades, títulos e o direito absoluto de governar para um herdeiro escolhido. Fazia parte da burocracia do poder. Exato. Então, quando o óleo da unção escorria sobre a cabeça daquele monarca da linhagem de Davi, naquele exato segundo, ocorria essa adoção cerimonial. Certo. Era como se Deus estivesse declarando perante todo o mundo espiritual e físico: a partir de hoje, esse homem governa com a minha autoridade. Ele é meu filho representativo. E essa filiação vinha com uma herança já garantida, que eram as nações e os confins da terra. Uma herança que, pelo que a gente vê no versículo 9, precisava ser subjugada à força, muitas vezes. E é bem aqui que a gente volta para aquela imagem chocante que abriu o nosso mergulho de hoje. A do faraó, né? Das nações rebeldes com uma vara de ferro e as despedaçará como um vaso de oleiro. E sabe, quando a gente lê isso superficialmente, parece só uma poesia que rima com violência. Mas o contexto que a fonte traz sobre isso, caramba, é de deixar qualquer um boquiaberto. É aquele momento em que a arqueologia ilumina o texto de um jeito brilhante. A imagem de esmagar potes de barro com um cetro de ferro reflete diretamente aqueles costumes de execração egípcios que o salmista e o público dele com certeza conheciam. Cara, estavam ali perto. Sim, como a gente mencionou no início, o faraó usava esses vasos votivos de cerâmica. Os sacerdotes escreviam os nomes dos inimigos do império nos vasos. Aí, o ato do rei egípcio de esmagar a cerâmica com a massa de guerra era considerado um ato de magia simpática. Como se fosse um voodoo político. Mais ou menos isso. Uma maldição tática. Nossa, era guerra psicológica pura. Totalmente. A mensagem visual para todo mundo era muito clara. O rebelde é o barro frágil. O rei é o ferro indestrutível. Sensacional. E a destruição não seria uma derrotazinha militar parcial, onde os inimigos recuariam e voltariam para lutar no ano seguinte. Os verbos originais hebraicos usados nessa passagem não descrevem só vencer. Eles descrevem um golpe triturador, uma pulverização absoluta. Não sobra nada do vaso. Nada. O Salmo está meio que sequestrando uma linguagem de poder que todo mundo antigo respeitava e temia, e está aplicando isso à autoridade irresistível do Deus de Israel e do rei que ele ungiu. Isso muda completamente a forma como a gente lê o texto, né? Imagina um impacto diplomático de enviar esse salmo, a mensagem dele, para as nações vizinhas, tipo: vocês conhecem aquele ritual aterrorizante lá do faraó? Pois é isso que aguarda vocês aqui em Jerusalém se vocês não pagarem o tributo. É assustador, e é isso que torna a mudança de tom da próxima sessão do Salmo algo muito, muito curioso. É uma freada brusca, na verdade. Sim,
Porque depois de toda essa imagem brutal de vasos estilhaçados e aniquilação total, o salmista simplesmente oferece uma saída. Os versículos 10 a 12 trazem um ultimato diplomático genuíno. O autor diz: "Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir." Ele está oferecendo uma rota de fuga antes do golpe do cetro de ferro, né? Exato. A sabedoria aqui é o reconhecimento da realidade. A diplomacia que está sendo oferecida é a submissão. Os reis são aconselhados a servir ao Senhor com temor e alegrar-se com tremor. Uma mistura de sentimentos aí. Sim, a Bíblia de Estudo NAA pontua muito bem isso. Essa frase descreve a atitude ideal de um adorador. Sabe, uma mistura de reverência profunda, porque ele sabe do poder letal de Deus, acompanhada pela alegria de estar num relacionamento correto e protegido por esse mesmo poder. É basicamente abandonar a arrogância de achar que se pode vencer o Criador do universo. E dentro dessa rota diplomática aí, nós esbarramos num dos enigmas linguísticos mais fascinantes de toda a Bíblia, na minha opinião. Ah, o enigma da tradução? Sim. O versículo 12 traz um comando bem curto. Beijem o filho. Para os nossos ouvidos modernos, beijar o filho parece aquele momento que você abraça uma criança e dá um beijinho na testa. Soa bem afetuoso. Mas o debate acadêmico e de tradução em torno dessas 3 palavras durou séculos. Deixa eu ver se eu entendi a mecânica desse debate que a nossa fonte explica. O problema todo está na palavra original usada para filho, certo? Certíssimo. A palavra em questão é bar. A questão fundamental é que, em aramaico, bar significa filho. E o ato de beijar, no contexto do Antigo Oriente Médio, era um sinal clássico de homenagem e de submissão política. Tipo beijar os pés ou a fita do manto de um soberano que te conquistou, sabe? Entendi. Não é afeto, é política. Isso. Então, se a gente lê assim, o texto está dizendo: prestem homenagem ao herdeiro do trono para não serem destruídos. Tá, mas a Bíblia hebraica não foi escrita primariamente em aramaico ali, né? É aí que a complicação aparece, imagino eu. Exato. Porque um poeta hebreu usaria uma palavra aramaica bem no clímax do salmo real dele. E essa é a grande sacada. Alguns estudiosos argumentam que o salmista usou o aramaico propositalmente porque o aramaico era meio que a língua franca da diplomacia internacional daquela época. Tipo o inglês nos negócios de hoje em dia. Perfeito. É o inglês de hoje. Como o salmista está se dirigindo diretamente a reis estrangeiros, ele muda para o idioma deles para dar ordem de submissão, tipo, reconheçam o filho. Que incrível! É uma provocação bilíngue. Uma baita provocação. Mas existe outra vertente desse enigma textual. Qual seria? Se o leitor se recusar a tratar a palavra bar como aramaico e insistir em ler ela como uma palavra estritamente hebraica, aí o significado de bar muda de filho para puro. Muda tudo. Tudo. E foi exatamente isso que São Jerônimo concluiu. Ele é aquele tradutor monumental responsável por criar a Vulgata Latina, né? Sim, famoso. Ele preferiu traduzir esse trecho não como beijem o filho, mas como prestem culto puro ou adorem em pureza. Olha só. Mas, independentemente de qual caminho de tradução o acadêmico escolha, né, se é prestar homenagem política ao Filho de Deus ou prestar um culto puro de adoração e rendição, o resultado prático para quem está do outro lado da espada é o mesmo. Com certeza. A mensagem é que a tolerância divina tem limite. A ira pode se acender de repente e se submeter à ordem estabelecida por Deus não é uma perda de liberdade, mas sim a única forma inteligente de não ser esmagado. O que, aliás, serve de ponte perfeita para o ápice do nosso mergulho de hoje. Que é a forma como esse texto cruza os séculos e desembarca lá no Novo Testamento. Exatamente, porque até agora a gente só falou de geopolítica do Antigo Oriente, de Davi, de reis tributários pagando ouro. Como é que esse documento, que era focado no Monte Sião geográfico, se transformou numa das passagens mais cruciais para o surgimento do cristianismo primitivo? É uma virada interessante. As notas de estudo da NAA apontam que o segredo de tudo isso está no conceito de tipologia. Isso. A tipologia é um mecanismo teológico,
onde pessoas, instituições ou eventos do Antigo Testamento funcionam como moldes, sabe? Como rascunhos. Isso, como rascunhos históricos que apontam para uma realidade suprema e definitiva lá no futuro. Então, o rei de Israel e o motim das nações vizinhas eram eventos reais, históricos, mas eram só sombras do que estava por vir. Tá, e aí como isso se aplica lá na frente? Quando a gente avança para o primeiro século, a igreja cristã primitiva não lia o Salmo 2 como artigo de museu. Eles liam como se fosse a manchete do jornal do dia deles. Caramba, porque eles estavam debaixo da bota de um império formidável, né? Sim, Roma. E no livro de Atos, lá no capítulo 4, a gente vê o apóstolo Pedro e os primeiros cristãos sob ameaça de morte logo após a crucificação de Jesus. E eles oram usando as palavras exatas do Salmo 2. Que forte. Eles entendem ali que o motim definitivo não era de umas naçõezinhas vizinhas contra um descendente humano de Davi. O verdadeiro motim era a união dos reis pagãos, que ali eram representados por Pôncio Pilatos e pelo Império Romano, aliados aos líderes religiosos locais, como Herodes, contra o verdadeiro e final ungido, que é Jesus Cristo. A rebelião tentou esmagar o Messias na cruz. Espera, lendo isso com as lentes de Atos, a virada de chave é bem brutal. Eles não estavam lá discutindo teologia abstrata numa sala de aula. De jeito nenhum. Roma e as autoridades da época eram as nações que se enfurecem, na prática. E eles tentaram romper os laços matando o filho. Exato. Mas aí entra o que eu considero o maior plot twist, a maior reviravolta de toda essa análise. Qual? O decreto do Salmo 2 afirma: "Você é meu filho, hoje eu te gerei." A gente já aprendeu com você que isso era sobre o dia da coroação. Mas para o Novo Testamento, qual foi o dia exato da coroação de Jesus? Ah, isso é fantástico, não é? O Novo Testamento, particularmente o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, e também num discurso em Atos 13, argumenta que a coroação definitiva de Jesus não aconteceu quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele. Certo. E também não foi num evento político, num palácio terreno. O momento em que o decreto eterno do Salmo 2 é plenamente executado, o grande dia do hoje eu te gerei, é o dia da ressurreição. Uau! A ressurreição é a coroação. Exatamente. Romanos 1,4 diz que ele foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Vencer a morte foi o equivalente cósmico a assentar no trono de Sião, sabe? Impressionante. E a partir daquele túmulo vazio, Cristo não estava mais governando só um território ali no Oriente Médio, mas todas as nações e as extremidades da Terra. E isso traz uma implicação final que o próprio Ross pontua nas notas, né? Isso mesmo. Ele pontua que esse reinado tem um aspecto que já está inaugurado, já começou, mas tem uma consumação futura. Tá. Na segunda vinda, aquela imagem da vara de ferro e do julgamento absoluto dos vasos de cerâmica vai ser aplicada àqueles que insistirem na rebelião até o fim. Porém, para quem aceitou essa diplomacia divina, vai ser o maior de todos os refúgios. Incrível. Olha, chegamos ao fim da nossa jornada de hoje e que percurso alucinante nós fizemos. Foi intenso. Começamos nossa exploração observando alianças políticas ruindo no mundo antigo, com reis tramando nos bastidores dos palácios. Fomos transportados para os rituais aterrorizantes dos faraós egípcios esmagando argila. Navegamos aí pelos corredores da linguística, entendendo como uma palavra em aramaico pode mudar o rumo de um apelo diplomático internacional. A provocação bilíngue. Exato. E finalmente desembocamos numa prisão no Império Romano, onde os primeiros cristãos viram num túmulo vazio a coroação definitiva que mudaria o universo para sempre. É uma verdadeira aula de como o passado molda o presente. A grande força desse texto, e o que essa nossa análise aprofundada acabar revelando, é a resistência dele ao tempo, sabe? Ele exigiu uma resposta dos reis hititas ou moabitas há uns 3.000 anos atrás, exigiu uma resposta dos imperadores romanos e continua parado na frente de qualquer pessoa que o lê hoje, perguntando, tipo, de que lado você tá nessa rebelião cósmica? Genial. E para encerrarmos a nossa imersão de hoje, eu deixo uma provocação bem diferente para a gente levar e refletir ao longo dessa semana.
Nós vivemos numa era que é profundamente democrática, né? Onde fomos treinados desde o berço a acreditar que todo o poder deve emanar de baixo para cima, do povo para os líderes. Uhum. E a simples ideia de uma submissão absoluta a um decreto que vem de cima para baixo nos causa tipo um desconforto imediato. A gente quer a todo custo romper as algemas de qualquer autoridade externa. Mas o Salmo 2 nos desafia a olhar para o espelho e perguntar: será que essa nossa busca moderna por autonomia absoluta, esse desejo implacável que a gente tem de sermos os donos do nosso próprio destino, não é exatamente o que nos deixa tão exaustos, ansiosos e desprotegidos contra as nossas próprias tiranias internas e os caos modernos? Talvez a verdadeira liberdade não esteja em quebrar todas as correntes, mas em se render de forma alegre e reverente ao único rei que é perfeitamente justo e que, no final das contas, detém o universo nas mãos. Fica a reflexão. Deus abençoe todos os ouvintes.